Está começando programa Bora Falar com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos aqui no Juicy Hub, que é a nossa casa, o maior hub de inovação da Baixada Santista, um lugar que trabalha com diversidade, inclusão, criatividade e conexão. E do meu ladinho, como sempre, está o Kaique Barbosa e atrás das telinhas aqui está a nossa equipe muito fera, Beni Coquito Filho, Luan Matos e o Caio Nóbrega, que cuidam de tudo para a gente conseguir chegar toda quinta-feira às 20 horas até vocês. E eu também quero deixar aqui um agradecimento para os nossos apoiadores, a Vero Design e o Supermercado Varandas, através do projeto Dari. Ambos fazem trabalhos incríveis e entregam qualidade também para a população. E Kaique Barbosa, meu braço direito aqui na bancada, meu maninho. Quem vai estar aqui com a gente hoje para essa conversa, para a gente falar de temas importantíssimos como sempre, né? E mais do que nunca no Agosto Lilás, não é mesmo? Com certeza. Boa noite, Ju. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente sempre está trazendo aqui à tona nos nossos programas, que é o combate à violência contra as mulheres. E para isso, a gente tem aqui a Diná Oliveira, que é coordenadora de política para a mulher, e também a inspetora Barbosa, que também faz parte do projeto Guardiã Maria da Penha. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite. Boa noite. E obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece e bora começar falando desse projeto incrível que é, né? Eu fiquei curioso. O Guardiã Maria da Penha. Como o Kaique falou, a gente traz sempre esse assunto para o programa com os diferentes convidados e convidadas que estão aqui com a gente, porque a violência com a mulher, né, contra a mulher, é algo ainda recorrente na nossa sociedade, né? Eu não lembro qual dos programas que foi, mas a gente citou o Maria da Penha, o Guardiã Maria da Penha, e o Kaique perguntou, mas que projeto é esse? Que o Kaique mora no Guarujá. E essa é uma iniciativa aqui, né, da Prefeitura de Santos, então... Quem quer começar contando um pouquinho da... Eu vou falar só um pouquinho do histórico, de como começou, e aí eu passo para a inspetora. Esse programa é de 2019, né? É uma parceria da Prefeitura de Santos com o Ministério Público, dentro da Prefeitura, Coordenadoria da Mulher e a Guarda Municipal. A Guarda é importantíssima no projeto, né? Sem a Guarda o projeto não existiria. Então, esse programa, ele visa o acompanhamento de mulheres vítimas de violência com medidas protetivas. Então, a gente recebe os processos do Ministério Público, né, os processos das mulheres vítimas de violência, que vem com nível de gravidade de cada caso, então é vermelho, amarelo e verde, né? A gente recebe, a guarda também recebe, então tem o administrativo da guarda que faz essa programação das visitas e a periodicidade é lógico, durante as medidas protetivas e de acordo com a gravidade de cada caso. Então, a guarda, nós temos uma viatura identificada com o logo do programa, né? É uma equipe da guarda capacitada, né, com relação ao programa, e a gente tem toda uma atenção, né, como eu disse, 2019 aí no governo Paulo Alexandre, e a gente continua. É um programa que a gente tem um retorno muito positivo das vítimas, né, porque a guarda, né, chegando na casa dessas pessoas e quando elas vão fazer as visitas, existe um relatório que é padronizado, né, pelo Ministério Público, onde elas vão preencher e saber se as medidas protetivas estão sendo cumpridas, se não estão, de que forma, se ele ameaçou pelo celular, mensagem, se está rondando a porta da casa dela, o emprego, a família, enfim, né? Então é um programa assim que a gente tem um carinho muito grande porque é o contato direto com as mulheres. Além de fazer as visitas, elas também dão orientações. E aí eu vou passar para a inspetora, porque ela tem toda a prática, né? Porque elas que entram na casa dessas mulheres. Então elas têm muitas histórias, muitos relatos
extremamente interessantes. Então, inspetora, eu te passo aí o... É com você. E a gente está falando de um programa, no caso, né, que é voltado para a mulher que ela já é vítima de violência, né, como a Dina falou, numa situação grave de risco, né, e esse programa é um diferencial aqui na cidade para trazer uma maior proteção, né? Com certeza. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É verdade, é um projeto muito bacana que está de parabéns a coordenadora aqui desse empreendimento. É muito importante e eu aconselho assim que quem não tem essa coragem, que tenha, porque a vida é muito preciosa, né? Para você ficar se submetendo, se sujeitando a pessoas assim desequilibradas, vamos dizer. Mas é verdade. Que quer te sufocar, que quer te ameaçando. Então, a mensagem que eu passo, assim, criem coragem. Eu sei que é difícil, os relatos de muitos que me passam, é difícil, mas uma hora vocês conseguem e se liberta desse aprisionamento, dessa, como que eu vou dizer assim, esse sufoco, né? Que são muitos relatos do que eu escuto delas. Ontem mesmo eu atendi uma que nós chegamos na casa da pessoa. Se não conseguimos ir na casa, porque a gente recebe um processo, onde tem todo ali o que aconteceu com ela, né, um resumo do que aconteceu com ela, que ela relata isso já lá na DDM, já vem tudo relatado para nós, a gente lê, fica por dentro do que aconteceu com ela, e tem o endereço e telefones. Aí nós, pela central, a gente pede para que faça contato. Se for algum lugar que assim não dê para a gente atender lá vamos dizer assim, o local que ela mora não dê para ir, aí a gente liga, a central liga, pergunta para ela um horário, um local mais adequado, mais próximo, o que for mais confortável para ela, né? Poder nos atender. E aí assim, a gente chega lá, se apresenta, né? Eu me apresento, porque muitas vezes elas nem sabem, né? O que foi que eu fiz? Eu falei, não, você não fez nada, filha. Porque o processo até chegar nas nossas mãos demora um pouquinho, né? Mas chega, aí a gente vai com... Não, você não fez nada. Eu vim aqui justamente para saber como você tá. Porque nosso empenho, nosso trabalho é saber se a medida está sendo cumprida. Porque uma vez a gente chegando no local, vamos dizer que eu vou na casa. Uma vez eu chegando lá, o autor esteja lá, aí a minha conduta já é outra. Aí eu já explico, ó. Mas muitas vezes a conduta é se o autor estiver lá, ele está descumprindo a medida protetiva. Isso é um crime. Então, o meu protocolo que eu tenho que fazer é levar tanto a vítima quanto o autor. Lá na DDM, aí eles vão se explicar. Que é a delegacia da mulher, né? É a delegacia da mulher. Muitas vezes ela não fala assim, como já ocorreu comigo, casos de... mas a gente voltou, já está em encaminhamento no advogado, porque a gente está se entendendo agora. Eu falei, tudo bem, mas mesmo assim eu tenho que conduzir vocês. Não sou eu que vou decidir isso. Porque pode ser que aconteça de uma coação estar ocorrendo, né? Do companheiro, ex-companheiro está coagindo a mulher a falar isso na hora, né? Uma vez eu chegando no local e ele estando, Você já tem que fazer. Sim, a minha conduta, independente se ela quer, se ela não quer, se ela tá amando de novo. Entendeu? Porque casal, briga de marido e mulher é complicado, né? É muito complicado. Mas tem aquelas que querem voltar, mas eu falei, independente do que a senhora queira nesse momento, é lá que a senhora vai ter que resolver. A conduta do Guardião Maria da Penha, nesse momento, é conduzir se o autor estiver lá, porque ele está descumprindo. Às vezes tem que estar 200 metros, 10, o Ministério que estipula esse afastamento, né? Além disso, também ele não pode ficar incomodando ela por telefone, por e-mail, e isso, infelizmente, acontece. Vocês fazem visitas periódicas e a mulher pode chamar também, né? Sim. Teve algum caso de uma mulher pedir socorro, chamar vocês, acionar e vocês fazerem a intervenção? Acho que já teve. Nessa situação, teve até acho que domingo passado. Só que essa moça não era do Guardião Maria da Penha. Ela estava com a situação de pensão. Aí passaram para, no caso, eu estava de serviço, me passaram. Chegando lá, a PM já tinha até levado o rapaz, porque
O problema dele era a pensão alimentícia. Ele estava atrasado. Não, ela não era assistida pela gente. Entendi. Mas há bastante casos. E também tem casos de, como ela já falou, de padrasto molestando, né? Assim, como se fala? A enteada. Eu peguei um dos meus primeiros casos que eu fui atender era a respeito disso. A gente tem que respirar fundo. É que a vontade é outra, né? Fugir um pouco do protocolo, né? Sair. A Diná estava falando aqui que... Não, porque assim, a Lei Maria da Penha, ela prevê relações afetivas, né? Então pode ser o parceiro, companheiro, marido, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser ex, pode ser irmão, no caso aí, né, enteada. E além dessas visitas, né, nós já tivemos situações em que a guarda foi para ver, né, para conferir aí as medidas protetivas, mas já tivemos situações de chegar lá, essa mulher não ter o que comer, tá completamente desprotegida mesmo, vulnerável, e aí elas entram em contato, a gente tem contato constante com a guarda, e nós acionamos os CRAS, né, e o CREAS, que são os nossos atendimentos na assistência social, para dar um suporte para essa mulher, porque os CRAS têm os programas de renda, né, então assim, lógico que elas vão cumprir aí o guardiã, mas elas também têm esse olhar, né? E nós fizemos aqui um folder, né, para a vítima, explicando o que é medida protetiva, quais são os benefícios, porque vamos imaginar também, a gente também tem esses casos de que chega lá e ela diz, olha, tá super tranquilo, não precisa, não, você não quer, não, então ela assina um termo dizendo que ela não quer, porque está tranquilo, que naquele momento está tudo bem. Ela não é obrigada a participar do programa, né? A gente oferece o programa, né? Ela está inserida no programa, mas fica a critério dela, né? Às vezes as visitas vão durante quanto durarem as medidas protetivas, às vezes elas terminam, às vezes elas são estendidas, né, renovadas. E umas coisas que eu deixo bem claro também é assim, independente, porque tem todo esse material aqui que nós passamos para ela. Além disso, tem os formulários, né, que elas têm que ter um Ministério Público, elas têm que preencher no primeiro atendimento, e tem um outro também, que é esse que a gente vai filtrar qual é em que pé que está a situação dela, se está assim, tensa, se tá mais ou menos mais tranquila. Então aí tem esse termo de que se ela não quiser a medida, não é a medida, se ela não quiser as visitas da guarda, eu falo assim, ó, a visita você não vai ter mais, você está assinando o termo, nós não viremos mais aqui, nem eu nem a outra equipe, né, porque são duas equipes, sou eu num dia e a outra inspetora no outro. Eu falei assim, nós não vamos vir mais aqui, mas isso, se sua medida protetiva for até o Ministério revogar, porque tem medidas que é o Ministério que vai revogar, tem outras que já vêm com prazo determinado. Cabe em setembro, cabe em outubro, cabe em novembro, entendeu? Aí eu falo, ó, eu não virei mais aqui, mas a sua medida ainda está em vigor, entendeu? Mesmo ele vindo aqui, se acontecer alguma coisa, se ele for parado pela guarda, pode acionar que a medida ainda está vigorando. A única coisa que você vai ter é as nossas visitas aqui. Que a nossa visita é de cunho assim, para saber como é que você está. É preventiva, né? Ele está vindo aqui, ele está me incomodando, ele está ligando. Ontem eu fui em uma que ele voltou a importunar ela, estava ameaçando ela pelo telefone. Ele não pelo telefone dela, mas pelo telefone da filha. Ela estava super preocupada. A orientação que eu fiz é que você tem direito, não, você deve ir lá. Fez um áudio na DDM fazer outro BO. Quanto mais BO tiver,
E falta muito essa orientação também, né? Então a presença constante é importante para conseguir fortalecer, porque às vezes tem medo, receio, né, de denunciar, de reforçar, ou também de não saber como, né? Eu acho que nesse tempo das medidas, como a inspetora falou, e de repente acontece alguma coisa, ela muda de ideia, foi que a Barbosa, ela pode mudar até de ideia, ela pode procurar ajuda, acionar e até mudar de ideia, né? Porque às vezes está muito tranquilo no começo, mas depois as coisas, às vezes, a gente tem medida protetiva, por exemplo, por 6 meses, né? Em 6 meses muita coisa pode acontecer, Sim. né? O importante, né, qual é o principal objetivo desse programa, né? É que essa mulher se sinta segura, que ela saiba que o poder público tem um programa voltado à proteção dessa mulher, né? Porque a gente quer evitar o pior, né? A gente sabe que os casos de feminicídio, eles ocorrem, esse é o momento mais delicado da relação, é quando ela rompe, né? E quando ela rompe, quando ela diz eu não quero mais, né? Não tem mais condição, a gente sabe aí que quase 80% dos casos de feminicídio é de ex, né? Ex-parceiro, ex-companheiro, ex-marido, ex-namorado. Não, vocês jornalistas, pessoal que está na mídia, as redes sociais, tenho certeza que várias vezes vocês leram, inconformado com o rompimento da relação. Então, como se isso fosse uma justificativa, né? Direito, né? Sim. Isso é porque está inconformado. Está inconformado, tem que se conformar, né? Com tantas coisas que a gente se conforma na vida. Então, assim, o que a gente quer mesmo é proteger essa mulher. Exatamente, né? Eu até perdi um pouco o eixo aqui, Porque a gente fica pensando, né? A gente sempre traz, a equipe separa uns dados aqui pra gente, né? E olha só, em 2021, o Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos no nosso país. Então, a cada 10 minutos, um estupro ocorre, né? Se a gente tá aqui num programa de 1 hora e meia, olha quantas... Durante o programa, quantas vão passar por isso? Por essa situação. E a cada 7 horas no nosso país ocorre um feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pela condição, né? Por situações que são oriundas da condição de ser mulher em nosso país. Esse é o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o documento foi elaborado a partir dos boletins de ocorrência das polícias civis das 27 unidades da federação. A gente tem as delegacias da mulher, né? Tem delegacia da mulher aqui em Santos. E, Dina, a gente também sabe que esses dados, muitas vezes, por mais alarmantes... Subnotificados. Por mais que sejam alarmantes, são subnotificados. Então, você está falando, eu também estou aqui pensando, né? Então, a gente está falando de dados das mulheres que denunciaram. Eu ontem estive quinta-feira, porque a gente faz muita palestra e fala, que eu sempre digo que a gente precisa falar sobre isso. E eu fui na UPA da Zona Leste, né? Conversar com a equipe, enfermeiras, assistentes sociais, médicas, porque as UPAs são portas de entrada da violência, né? Tanto da violência doméstica como da violência sexual, estupro. E elas estavam me dizendo a quantidade de mulheres que elas atendem, que elas sabem, elas dizem que foram agredidas, e é nossa responsabilidade orientar. Então, todos os atendimentos da prefeitura independem de boletim de ocorrência, mas elas serão orientadas. Então, elas comentaram que elas falam para ela, olha, você não quer fazer um boletim? A gente chama a polícia aqui na UPA e você como, não quero, não vou fazer. Deixa, ele estava nervoso. Então, assim, a mulher naturaliza. Então, a maioria não quer denunciar, né? Não quer. Tiver um caso... Por vergonha, por medo. Por medo, porque a mulher... A gente fala isso, né, Juliana? A gente lamenta dizer, mas a mulher muitas vezes, ela acha que a culpa é dela, ela se sente culpada, porque ele diz para ela que a culpa é dela, Sim. né? Você que provocou, você sabe que eu não gosto, você sabe isso, você sabe aquilo, você que desperta o que eu tenho de ruim, eu já escuto, né? Uhum. Elas relatam isso, né? Então, elas falam, não, deixa... Dependência econômica e a pior das dependências, a dependência emocional, né? Então, assim... As pesquisas dizem que, em média, a mulher leva 8 anos para denunciar.
O que acontece nesses 8 anos? Essas questões. Não vou fazer mais, ele estava nervoso, a culpa é minha, vai passar, é quando ele bebe ou quando ele usa droga, e a mulher vai dando desculpas, né? E o tempo vai passando. Então, quando ela toma uma atitude, é porque ela vê que essa mulher já venceu várias etapas, e aí ela fala, bom, eu acho que não dá mesmo, né? É isso mesmo e não tem como, né? E aí ela toma uma atitude. É muito raro a mulher tomar uma atitude na primeira. Por isso, Juliana, eu até agradeço a gente estar aqui, né? Porque o quanto é importante a gente chamar a atenção para os primeiros sinais, né? Para os comportamentos abusivos, né? Começa desmerecendo, desconsiderando, diminuindo, né? Menosprezando. Isso vai crescendo, né? A violência física, ela sempre vem depois da violência psicológica, né? Sempre. Então já tem todo, porque a violência, ela é um processo, não tem uma relação super tranquila, ele entra pela porta e agride, não. Isso vai crescendo, sabe? E cada vez vai ficando pior. Então, a gente fez uma cartilha, né, que foi lançada aí em março, né, no dia 8 de março, e que está online, né? Você pode acessar até pelo celular, e que chama atenção, né? A gente chama atenção para os primeiros sinais, né? Porque a mulher tem que ficar atenta a essa questão, né? Para evitar o pior, né? Para evitar uma agressão e outras situações bem mais complicadas, né? E algo muito importante, né, que, como você falou, às vezes a mulher, ela demora para perceber que está nessa situação, até porque geralmente vem de alguém com quem ela tem um vínculo emocional muito forte. Sim. Então ela se sente culpada, ela acha que fez algo de errado, ela não percebe esses detalhes. Então é importante deixar aqui claro que não é um olhar de julgamento ou de culpabilizar essa mulher de não, você tem que fazer. É um olhar de acolhimento, na verdade, né? De dizer que é muito confuso para a mulher. É difícil, é muito difícil. Veja bem, esse homem que agrediu não é alguém que você estava na balada, ele te empurrou, derrubou a tua bolsa, deu um empurrão. Não. É alguém um sentimento, né? É alguém que ela ama, se não ama, já amou, escolheu para viver junto, muitos, pai dos filhos. Sim. Então, assim, é difícil, né? Porque é muito difícil. Ela tem que ler, por isso que é um processo, né? Porque ela tem que se conscientizar que, então, é isso mesmo, não dá, né? E quando eu converso com jovens, né? E eu brinco com jovens, né? E a gente fala de uma forma mais leve, eu digo para eles: tá apaixonado? Vai passar. Desapaixona, a gente vai se apaixonar muitas vezes na vida. Tá ouvindo o Caio, que o Caio é nosso jovem aqui. A gente vai se apaixonar muitas vezes na vida. A fila anda para você e para ela e para todo mundo, né? Então, assim, você tem 15, 16, 17 anos, é o amor da sua vida, é o homem da sua vida, é a mulher da sua vida. Nem sempre. Você vai descobrir que nem sempre, né? A gente tem que ser o amor da nossa vida, né? Lógico, né? E vai passar, né? E aí eu vou pegar, assim, uma questão, já que a gente tem homens aqui, então vamos pensar assim. Quando o homem toma a iniciativa de terminar uma relação, ele toma a iniciativa, a mulher fica magoada. Ela chora, fica aborrecida, come um monte de chocolate, fica no sofá, enfim, né? Ela fica magoada, muito magoada. Mas quando a mulher termina a relação, o homem fica ofendido. É bem diferente. Como assim? Terminando comigo? Que isso? Tô pensando o quê? Não, aí tem outro. E muitas vezes não tem, né? Não tem. Porque por isso que eu digo que apaixonou, desapaixonou. Amor também acaba. Eu posso dizer isso. Todos nós podemos dizer, amor também acaba, não é? E você vai amar outra pessoa. Com certeza, né? E a Dina, não sei se você concorda comigo, né? A inspetora também.
Mas a gente cresce muito. Kaique, que também é admirador da Disney. Eu sou fã, eu sou fã da Disney. Defendo a Disney de diferentes formas. É lindo. A gente tem a Mulan, que né, é uma inspiração. É um filme da década de 90, onde não tinha essas discussões ainda. Então tem muitos pontos positivos. É verdade. Mas a gente, ao mesmo tempo, também cresce, tem que problematizar de outra forma, ouvindo que vale tudo por amor. Né? As novelas, as novelas que passam na TV... Tudo por amor. É aquele sofrimento, aquela situação, e não, a gente tem que acreditar, porque o amor é algo maior e a gente tem essa missão. Mas, gente, não vale tudo, não. Não, mas né? Não tem um amor só. Ele é maravilhoso, mas tem outros. E aí tem aquela imagem, né? Eu também gosto da Disney, também cresci, enfim. Mas assim, né? Todo mundo te tratava mal, você era pobre, aí você conheceu ele. O príncipe encantava e foram felizes para sempre. Ou então ele veio, te deu um beijo, te libertou e você vai ser sempre feliz. Não é bem assim. Às vezes o príncipe é um sapo. Pois é, e essa coisa, eu acho que isso é muito forte, porque acaba ficando, cultural, né? Nessa não tem a menor dúvida, Juliana. A mulher acha que não, eu tenho que aguentar mais um pouco. Não, eu amo, então faz parte. Ou a frase que é terrível, né? De que ele vai mudar e eu tenho que ajudar ele a essa... Não, né? Ele precisa de mim. Ele precisa de mim. Ou uma outra frase que é pior ainda, que é bem antiga, mas ainda a gente não ouve. Ruim com ele, pior sem ele. Nossa. Exatamente. Isso é cultural e vinha das avós, né? É verdade. Isso tem muito a ver com o machismo estrutural que existe, né? É cultural, né? E também é até um pouco aterrorizante para mim quando eu vejo mulheres sendo machistas. Muitas. Né? Porque acontece. Muitas. Né? Da mulher realmente não, mas é isso. E transformar toda aquela violência, tudo que aconteceu de uma maneira até, sei lá, romantizar ou sei lá o que acontece. Ou culpabilizar, né? Porque às vezes a gente tem mulheres mais machistas que homens. É só você ver as mulheres, entre as mulheres, né? Infelizmente, eu lamento dizer isso, mas elas são muito críticas, né? Então, qual é o perfil do agressor? É uma pessoa que trabalha, tem residência fixa, lógico, é uma pessoa educada, gentil, frequenta a igreja, clube, normal. E ele, quando tem essa prática, ele é muito mais atencioso, porque é uma forma de desacreditar a mulher. Quando ela fala alguma coisa, a pessoa fala, não é possível. Imagina, ele é um amor de pessoa. O que será que ela fez, né? Alguma coisa ela aprontou, né? Então a gente também tem isso das mulheres, né? Vocês lembram do caso da Luísa Brunet, né? Que, imagina, ela foi agredida, ela quebrou 2 costelas. Eu ouvi mulheres falando assim, isso aí é dinheiro. Eu falei, então ela quebrou as costelas dela, é isso. Não, porque assim, você fica tentando entender, mas a gente tem uma sociedade, é cultural, né? A gente sabe. E você está tocando num ponto que vocês podem dizer melhor que eu, mas eu acredito que nesses casos, rede de apoio é fundamental. Porque a mulher pode não estar percebendo, porque ela pode estar se sentindo com receio, com insegurança da vida, dos filhos, de tudo. E ter alguém perto que percebe, que acolhe, que não julga, que fortalece, é muito importante. E não que faz o contrário, né? Que aponta o dedo, que julga. Isso. A gente fala muito, né, Juliana? Eu estou indo fazer palestra na EJA e eu falo sempre, né, que a gente não pode julgar, né? Se ela leva o tempo que ela leva, as pessoas falam, mas a gente ouve, né? Gosta de apanhar, apanha e tá com ele. A gente não pode julgar, a gente não sabe o que acontece, gente, porque a violência ela é uma questão muito complexa. Porque ela não é só o agressor e vítima, tem todo o contexto da família dele, da família dela. Então, assim, a gente não pode julgar, a gente tem que oferecer ajuda. Não é ir lá e desapartar, não. É dizer, olha, se você precisar conversar, se precisar de alguma coisa, estou aqui para te ouvir. Às vezes, falar com uma pessoa já ajuda, não é? Com certeza. Eu tive ontem, já pegando esse gancho aí, ontem eu tive os 3 atendimentos que eu tive, porque nós somos em dupla, né? Foi eu e um motorista.
Então ele ficou lá na viatura e eu subi. Porque geralmente somos nós que vamos fazer o atendimento, né? Nós falamos com as vítimas. Aí quando eu desci, ele falou assim, inspetora, eu já tava lá, eu já ia atrás da senhora, só demorou muito. Eu falei, filho, hoje eu não só fui a inspetora da Guarda Municipal, fui a psicóloga também. Os 3 atendimentos, eu escutei elas assim, obrigada por ter me escutado, tá? Falei, não. Porque às vezes não tem com quem conversar, né? Entendeu? Eu vejo que, assim, acho que eu devo passar, né, alguma credibilidade, alguma segurança que elas né? acabam, mas falaram tudo, aí eu deixo elas falarem, vou lá preencher. Imagina uma mulher de farda, meu Deus, né? Passa um Não, poder. é muito forte. É, exatamente. É muito forte. Não é à toa que é uma mulher, né? Inspetora, de todos esses atendimentos, teve algum que você foi fazer a visita ou algum caso que mais te chocou, que marcou? O que mais me marcou? Então, o que mais me incomodou foi o que eu fui atender, que era o padrasto incomodando a enteada, né? É como eu te falei, eu tive que processar primeiro, para depois ir lá atendê-la. Mas já estava tudo encaminhado, resolvido. A situação dele foi para os competentes que tinha direcionado para o atendimento certo, entendeu? Eles não tinham mais contato, lógico. Mas mexeu com criança, mulher já é absurdo. Que com criança, e como você está falando, se é difícil para a mulher que ama o marido aceitar, entendeu? Imagina para uma criança, né? Desse outro lado, que a pressão acaba virando um monstro, né? Muito complicado. E em casos como esse, não sei se a inspetora Dina vai poder falar, mas tem casos, por exemplo, da mãe dessa criança ainda querer proteger de alguma forma esse padrasto? Ou culpar a criança por alguma coisa disso? Não, ainda não peguei nenhum caso que fosse dessa maneira. Não. Graças a Deus. Não, mas tem. Tem. Eu não peguei. Não, porque eu acho que no programa Guardiã, acho que é difícil acontecer porque já houve uma denúncia, né? Então, nesse caso que a inspetora está contando, né? Então, a menina percebeu, falou para a mãe e a mãe denunciou. E ele está preso, né? Então, assim, teve um encaminhamento, né, adequado, digamos assim. Mas, às vezes, a mãe tem 3 filhos, 4, e depende dele financeiramente. Então, ela faz de conta que não percebe, né? Porque não tem para onde ir, não... Mas isso é muito grave, né? Porque a vida dessa menina é muito delicada, porque, assim, marca para o resto da vida, né? No caso dessa menina, não houve o contato físico, né? Mas tem toda uma questão, né? Como foi o atendimento foi virtual, né? E quando ele apareceu, você estava comentando... Tá falando do caso dela. Da enteada. É que eu tive um outro logo no começo. Sim. Sim, eu lembro. Ela convivia com um rapaz já desde os 7 anos, né? Que a mãe estava com essa pessoa. Quando se deixaram, aí que a menina teve a coragem de falar para a avó. Aí contou para a avó falou para a mãe, foi todo o processo, foram atrás dele, fizeram todos os trâmites necessários, entendeu? Mas ficou um bom tempo essa menina sendo assediada por essa pessoa. Uhum. E vocês têm alguma orientação em relação a sinais que a mãe possa perceber, que a família possa perceber nesses casos? Olha, essa situação é extremamente delicada, né? Eu sempre digo que a violência que acontece dentro de casa é muito delicada porque em 90% dos casos é a vítima que tem que denunciar, né? É a vítima. Muitas vezes a mãe desconhece, né? Nos 2 casos, né, a mãe não sabia, né? Nesse primeiro caso que a inspetora falou, ela estava junto com ele, então ela ia trabalhar, acontecia o abuso e ele deve ter ameaçado. Quer dizer, a menina só teve coragem de contar para a mãe quando acabou o relacionamento. Esse outro que eu estava citando, não, ainda estava um relacionamento, mas a menina
chamou a atenção da mãe, a mãe tomou uma atitude. Então você vê, partiu da vítima, né? São raros, a gente já teve casos, não no Guardiã, da mãe ter um flagrante, mas é muito difícil, porque o agressor, ele cuida para que isso não aconteça. Né? Ele já age de uma forma que não tem o flagrante, né? E a criança é sempre ameaçada, como a mulher também, né? A criança é sempre ameaçada. A gente às vezes consegue descobrir na escola, a gente, né? E por isso a gente está fazendo um trabalho nas escolas, né? Porque senão muitas vezes a mãe não percebe, né? É muito... É cruel, né? Eu digo que é cruel, né? Não só com a mulher, mas com os filhos, né? Com as crianças, né? Porque uma menina de 12, 13 anos, criança, né? Sim. É uma criança. E hoje no programa Guardiã Maria da Penha, quantas mulheres são assistidas? Nesse momento, nós estamos com 57 acompanhamentos, mas... Nossa, bastante. Ao todo já foram 280 processos e mais de 700 visitas no programa, né? Isso. Vai indo que a gente nem percebe. Porque é 3 anos, né? 2019, agora em agosto completou 3 anos, né? O programa. E então a gente tem um número de vítimas, mas as visitas são várias visitas, né? Para aquela vítima, né? Então elas vão sempre, acompanham. E a gente está sempre, eu estou sempre em contato com elas e elas comigo, né? Porque existem N situações, né? Então elas já atenderam mulheres na igreja, porque não podia ir na casa da vítima, né? Então, assim, o que eu acho importante do programa é que se não consegue ir na casa, né? Existe o contato para ver se ela quer ser atendida em outro lugar, onde é mais confortável para ela. Mais seguro. Mais seguro. Elas já foram atender numa escola, falar com a mãe numa escola, ou numa igreja, né? Policlínica, unidade de saúde, é isso. Porque assim, onde é melhor para você? A gente não pode ir na sua casa, mas onde é melhor para você, né? Se ela quer o acompanhamento, né? Então... Aí muitas falam assim para mim, não, passa aqui, porque ele vendo que tem um guarda, uma viatura, ele não vai se aproximar tanto. Porque tem uns que começam a rondar a casa, passa, ficam limpando lá. E eu falo, é verdade, a gente passando aqui, alguém vai falar para ele. Vai chegar no ouvido dele que a gente está passando aqui. Com certeza. Eu acho interessante porque a viatura está identificada, né? O vidro de trás do carro tem o logo do programa. Então, quando a gente fez a capacitação, né, a pessoa do Ministério Público dizia que muitas vezes os vizinhos, o estabelecimento comercial fala para ele, olha, teve um carro da guarda aí, hein? Foi lá na tua casa. Então, assim, tem um efeito também, né? Causa também. É lógico. A gente sabe que tem vários casos, mas a presença da guarda também acaba inibindo, né, essa aproximação, porque ele sabe que elas vão tomar uma atitude, que elas vão denunciar e que não vai ficar assim, né, porque ele sabe que ele está descumprindo, né. Uma dificuldade que a gente tem, né, é que o programa só pode começar quando ele for intimado. Ele precisa ter conhecimento da que ela está com as medidas protetivas para que a guarda possa começar aí esse acompanhamento. Mas é um programa, assim, que a gente tem muito orgulho, né, de ter, né, as nossas guardas são, assim, não tenho nem palavras para dizer do comprometimento delas, da competência, da dedicação delas. Você fez um questionário, parei, no final você perguntava, Isso, elas achavam é do verdade. programa, né, o das guardas. Aí é o feedback, né, que elas tinham que dar no final. Eu fico muito lisonjeada e feliz pelo... sinto segurança, são uns anjos, amigas, quer dizer, então, para mim é importante, porque aqui dentro da Guarda Municipal eu estou conseguindo fazer um trabalho que tem um efeito, né? Tem um retorno. Ainda não foi assim, não dá pra gente fazer tudo, né? Mas um pouquinho que seja. Só a fato dela falar, obrigada por ter me escutado. Já faz diferença. Ajudando. E com certeza vocês têm um trabalho muito especial.
e que com certeza faz toda a diferença na vida dessas mulheres. Esse questionário que a gente fez de avaliação, a última pergunta é o que o programa representa para você. Então tem isso, e uma escreveu assim, tudo. Eu achei tudo ótimo, né? Porque é tudo, né? Para ela, naquele momento, representa tudo, porque a gente tem muitos relatos, né? Da Ariadne, né, que aposentou, que nós já tivemos outras guardas envolvidas, de chegar, elas abraçarem a guarda. Então, assim, na primeira visita, a mulher está totalmente, assim, vulnerável, descompensada, despenteada, chorando muito, né? E aí elas vão, conversam, aí volta na segunda. Aí na segunda ela já está penteada, já está mais calma, né? Já vai conversando. Na terceira ela está penteada e de batom. Então, Juliana, a gente sabe o que significa isso, né? Então, a mulher, ela já está retomando, né? Ela já está voltando para ela, né? Como mulher, né? Então, ela já está... Então, assim, essa evolução é muito significativa, né? Ela está se sentindo segura, alguém está preocupado com ela, né? Ela pode e tem esperança de retomar a vida dela, porque eu acho que isso é o principal, né? Que é essa mulher sair desse ciclo, né? A gente está aqui para ser feliz, né? Ninguém tem que agredir ninguém, né? Com certeza. E quantos anos você tem de guarda, Barbosa? Agora em julho, fiz 32 anos. 32 anos de guarda municipal, a gente está com a inspetora Solange aqui também nos bastidores. Recentemente foi aniversário da guarda, não foi? 37 anos. 37 anos, dia 15 de agosto? Olha, 15 de agosto, 37 anos da guarda municipal aqui de Santos. Eu tô muito feliz de hoje aproveitar para dar o parabéns para toda a nossa guarda municipal no nome das duas mulheres. Então, em nome da Solange, em nome da Barbosa, né? Claro, também do secretário Delbel, né? Parabenizar, porque a guarda municipal, ela faz um trabalho, Kaique, aqui em Santos, que é de extrema importância e muito do que eu acredito, né? Da prevenção, da presença, da prevenção, do diálogo, né? Não é um trabalho fácil, né, estar na rua ali todos os dias, lidar com várias situações, né, são servidores, servidoras públicas que estão ali acreditando na função, né, e que são imprescindíveis para... Tem equipamento público que não funciona se a guarda não estiver presente. É verdade. Né, para garantir a segurança do público atendido e dos trabalhadores, de outros servidores públicos, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Parabéns e que bom que foi no mês do aniversário da guarda. Coincidiu tudo. Para desejar um feliz aniversário celebrar para vocês, gente. E eu vou direto pro Kaique, pra gente conhecer um pouquinho mais do trabalho que a Diná faz na coordenadoria, né? É isso aí, eu estava aqui dando uma lida, além de coordenadora de políticas para as mulheres, né? Ela também faz parte, é vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher aqui de Santos, Diná. Fala um pouco pra gente sobre essa parte do conselho. Então, o conselho, né, ele é consultivo e fiscalizador, né? Antes de vir para a coordenadoria, eu já estava no conselho, né? No conselho desde 2004. E o conselho, ele delibera políticas públicas e a coordenadoria executa, né? O executivo é a coordenadoria. Então, assim, eu acho que é interessante porque a gente tem uma parceria muito boa com o conselho, né? Porque acho que como eu vim do conselho, então a gente já tem essa familiaridade com o trabalho do conselho, né? Então, hoje, o conselho é paritário, né? Então, a presidente da sociedade civil e a vice-poder público, né? Então a gente tem um trabalho conjunto, a gente tem as reuniões itinerantes, e agora a gente está aí atualizando o Plano Municipal de Política para a Mulher, né? Para que a gente possa aí atuar, né? Em políticas públicas. A gente também teve agora o lançamento do programa O Pro Mulher, né? No dia 5 de agosto, onde também foi criada a Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Então, eu acho que Santos está aí se fortalecendo na questão da mulher, né? E a coordenadoria, ela tem... Lógico que a gente tem esse foco na questão da violência, não dá para deixar de ter, né? Mas a gente também tem outras frentes. Na questão da violência, além dessas ações,
A gente tem uma campanha permanente, né, de combate à violência contra a mulher. Então, agora a gente, de um tempo para cá, nós fizemos cartazes chamando a atenção que violência contra a mulher é crime, falando do 180, que deve denunciar, chamando a atenção. E a gente está fixando esses cartazes em estabelecimentos comerciais. A gente só conseguiu colocar em academia, salão de beleza, vários estabelecimentos comerciais, no shopping, no centro da cidade. Agora a gente também mandou para todas as escolas e vamos mandar também para todas as unidades de saúde, porque essa questão a gente precisa falar sobre isso. Então a gente entende que um cartaz afixado no local de grande circulação, então a vítima que passa por ali e vê o cartaz, aquilo a toca, né? Chama atenção. E o agressor também, né? E para o agressor também. Tem um efeito. Não estou dizendo que isso vai resolver tudo, mas na medida que você vê que o poder público está chamando atenção sobre isso, tem um telefone de denúncia, 180, é nacional, de graça, e você não precisa se identificar, então você pode fazer a denúncia. Como é que funciona? Você vai no 180, você denuncia, e aí a gente já conversou com a Delegacia da Mulher. A maioria das ligações do 180 não são da vítima, é alguém denunciando, né? A grande maioria. O que a delegacia faz? No dia seguinte, entra em contato com a vítima, os investigadores, para saber se aconteceu mesmo, é isso mesmo. Você quer fazer um boletim de ocorrência, você gostaria de registrar, tal. Às vezes ela diz que sim, às vezes ela diz que não, foi só uma discussão, e não, às vezes aceita, né? Então, eu falo isso porque às vezes a pessoa fala, mas vai ligar, não vai acontecer. Não, vai acontecer sim, né? Vai acontecer. Além disso, a gente trabalha na contramão da violência, né? Então a gente faz cursos para incentivar a participação da mulher na política. A gente tem um trabalho aí visando que a gente tem um número considerável de mulheres analfabetas, né? O cadastro, o CadÚnico mostra isso. A gente tem mais de 1.000 mulheres e o quanto isso vai refletir na vida daquela mulher. E aí a gente também trabalha na questão do empreendedorismo, a participação da mulher na política, como eu falei, e uma série de ações, né, que a gente tem falando sobre isso, chamando atenção. A gente faz palestras sobre autoestima, sobre empoderamento feminino, né, que a gente fala de empoderamento, mas a gente não dá poder para ninguém, né? O poder está dentro da gente, a gente só precisa despertar, né? E a gente precisa lembrar as mulheres o quanto elas são poderosas, elas precisam acreditar nelas, né? A gente está falando muito na questão da violência, elas precisam acreditar que elas podem sair dessa situação, né? Que elas têm uma vida inteira aí, e o quanto isso vai influenciar, né, no comportamento das crianças, né? A gente tem aí pesquisas que dizem o quanto, né, homens agressores estão formando futuros agressores, né? A mulher, por sua vez, assistiu a mãe, né, acha que é assim mesmo, é assim mesmo, né? Faz parte. E o homem também, né? A gente estava falando dos processos que a gente recebe do Ministério Público, a gente não consegue ler todos, nem acompanhar, mas eu já vi processos que estavam entre aspas, né? Viu, filho? É assim que faz, é assim que mulher respeita a gente, né? Então, isso pro menino, a imagem do pai é muito forte, né? E aí a gente tem uma série de ações, né? A questão do analfabetismo, a capacitação de agentes comunitários de saúde nessa questão. A gente agora, em março, o prefeito assinou uma portaria da empregabilidade para mulheres vítimas de violência. Então, assim, a gente tem uma parceria com o Centro Público de Emprego. O Centro Público só tinha o recorte de pessoas com deficiência, não tinha de mulheres vítimas de violência. A gente fez esse recorte. Então, como é que funciona? Os serviços socioassistenciais indicam para nós quem são essas mulheres, né? A coordenadoria entra em contato com elas, explica, pergunta.
Aí a gente já tem uma senha, né, do Ministério do Trabalho, então a gente marca um dia para elas irem no centro público e a gente entra lá no cadastro para saber se tem vaga, se não tem vaga. Olha, por exemplo, olha, tem uma vaga aqui de balconista, te interessa? Ah, interessa. Ótimo, a gente vai encaminhar. Não, não interessa. Então, o que você gostaria, né? A gente também tem uma gama muito, muito grande que o Centro Público oferece de cursos profissionalizantes, porque as empresas, elas têm interesse em formar aquela pessoa que depois ela vai admitir, porque é ela que está capacitando, né? Então a gente está fazendo esse trabalho também, porque é o que eu falei, né? O que a gente pode fazer por essa mulher para que ela retome a vida dela, né? Porque quando você trabalha, a maioria não estudou, não voltou a estudar, está fora do mercado de trabalho há muitos anos, né? Então toda dificuldade, quem está no mercado já tem dificuldade, quem está fora do mercado, então é muito mais difícil, né? Então a gente tem, mesmo assim, dentro da prefeitura, né? A Juliana está agora acabando de assumir aí a Codeso, que tem uma série de cursos profissionalizantes. A gente está com várias parcerias, a gente está com parceria com universidades para atendimento de psicologia, de odonto. Então, assim, a gente está sempre buscando, né, situações e condições para melhorar a vida das mulheres, né? E a gente fala muito, mas dizer que isso acontece em todos os níveis sociais, com todas as mulheres. E quanto maior o nível social, mais difícil de denunciar, né? Tem toda uma questão social, tem, né? Né? Ele diz, você vai acabar com a minha carreira, não é? Os seus filhos vão passar vergonha, os próprios filhos, muitas vezes as mulheres não denunciam por pressão dos filhos, né? As pessoas, você vai denunciar meu pai vai preso, meus amigos vão ficar sabendo, todo mundo vai ficar sabendo, né? Então, assim, a mulher, quando ela chega para denunciar, ela já venceu várias etapas, né? Várias etapas. E esse programa que a gente lançou agora, que é o Pro Mulher, é um fortalecimento da rede de atendimento e sensibilizar, né? Humanizar esse atendimento. Porque essa mulher, como eu disse, ela venceu várias etapas. Se quando ela consegue chegar num lugar, ela não é bem atendida, ela não é acolhida, ela volta e não procura mais ajuda. Não é? Então, assim, a gente tem procurado ter um olhar bastante amplo e a gente tem várias campanhas, né? Abuso sexual no transporte público, a gente tem uma campanha. A mulher poder descer das 22 horas às 5 da manhã fora do ponto, né? Mulheres que estudam à noite ou que trabalham à noite, né? A questão do Outubro Rosa também, a questão da saúde da mulher. Enfim, a gente tem, e uma coisa que a gente faz muito é a questão uma das maiores armas no combate à violência contra a mulher é a informação. Muitas vezes a gente vai em comunidades, eu estou indo no EJA, você fala, olha, o CREAS tem, as pessoas não sabem o que é CREAS. A gente explica, olha, tem um atendimento. Eu fui falar com as orientadoras educacionais e algumas achavam que nós só atendíamos com boletim de ocorrência. E a gente não... Boletim de ocorrência é uma decisão da vítima. Os nossos atendimentos, eles independem de boletim de ocorrência, né? Então, assim, a gente tem muitas questões, né? De trazer a mulher, de discutir, né, o papel dela. Então, a gente faz eventos dizendo, né, da importância do protagonismo das mulheres em espaços de poder e decisão. A gente traz essa discussão também, para que as mulheres, muitas vezes as mulheres não participam porque elas acham que aquele lugar não é para ela, aquele lugar não me pertence. Pertence sim, né? Todos os espaços são para todas as mulheres. Então, onde ela quiser estar, né? É verdade. Então, a gente tem também esse trabalho. Exatamente. Também tem o projeto Eu Me Defendo, né? O meu Eu Me Defendo, o curso de defesa pessoal, também começamos em 2019. É um curso de um dia, são 4 horas, mas ele é prático, né?
onde a gente ensina as mulheres, o objetivo não é brigar com o agressor, né? O objetivo é evitar uma agressão, né? Ela saber se desvencilhar de uma possível agressão. Então, a gente explica desde um puxão de cabelo, né, um empurrão, até uma violência sexual, né? É uma parceria com a Secretaria de Esportes, que a gente tem o professor, né, da Secretaria de Esportes, e mais uma professora, porque os dois simulam, né? E aí elas fazem o curso em duplas, né? Então, cada vez uma é o agressor e a outra é a vítima. E a gente tem, quando a gente abre as inscrições, a gente tem 800 inscrições. Né? A gente tem muita. Tem bastante adesão. E uma avaliação muito positiva. E aí a gente pergunta, se tanta mulher está pedindo o curso de defesa pessoal, isso já mostra uma questão. Já mostra uma questão, né? E a gente continua fazendo. Começou defesa pessoal para mulheres, depois a gente fez defesa pessoal para mulheres com deficiência, fizemos para cadeirantes, deficiente visual e deficiente auditiva. Fizemos também uma turma para mulheres trans, né, a questão da diversidade. E vamos continuar fazendo, né? A gente vai agora fazendo várias turmas. Agora em setembro e dezembro vamos fazer para mulheres com deficiência, agora vamos fazer para Down, né? E também vamos fazer agora em outubro para 60 mais. Bacana. Todo mundo tem que saber se todo. Porque eu acho que a mulher é isso, né? A coordenadoria da mulher, ela tem que ter um olhar 360 graus para todas as mulheres, né? Porque a gente está em todos os lugares, graças a Deus. Com certeza, e eu vou aproveitar para parabenizar o trabalho do DEPACID como um todo, agora da Secretaria da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos, porque a Cris Amari já esteve aqui no programa. Sim, eu vi. A Tayane Miaki vai vir aqui também, que né? ótimo. Isso é um spoiler para vocês. Então é sempre essa intersecção entre as coordenadorias, né? Para ter esse olhar 360 graus que é super importante, né? Lógico, né? Porque a gente tem a mulher com deficiência, a mulher trans, a mulher negra, a mulher 60 a mais, enfim, são todas, né? E a gente tem esse olhar, sim, né? Dessas parcerias são extremamente importantes. Isso aí. E a gente chega no Não Vire as Costas agora, Kaique. Vamos Qual que é a notícia de hoje? Deixa eu achar aqui. Aqui. Uma reportagem do G1. Diz que o governo federal não começou a distribuir absorventes a mulheres de baixa renda. O prazo para cumprir a lei do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual venceu agora, dia 8 de julho. Mas o Ministério da Saúde afirma que ainda não existe data para o início da campanha. Mas aqui em Santos, sim. Então, a gente trouxe a Isa, né? A Isa Cavalcante aqui. Isso. E ela falou, aqui em Santos já tem, né, esse programa. Antes da lei, a gente já estava distribuindo, sim. A gente aqui em Santos já implantou. E o que falta para o governo federal começar logo essa distribuição? Você sabe que falar em governo federal, só fazer um comentário, que é uma questão da mulher, né? Até um tempo atrás, a mulher, para poder fazer a cirurgia de laqueadura, ela tinha regras, né? Parece que é 25 anos, número de filhos, e tinha que ter autorização do parceiro. E agora já passou pelo Senado, já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, agora vai para a Presidência da República, que foi alterado, né? Diminuiu, não precisa mais da autorização do parceiro, e a idade diminuiu para 21 anos, né? Então, assim, a minha opinião pessoal, da minha experiência, achei importantíssimo não precisar da autorização do parceiro, mas me preocupa 21 anos, uma mulher muito jovem, para tomar uma decisão definitiva de não ter mais filhos, né? Porque 21 anos é muito jovem, né? Mas por isso que ela vai ter um acompanhamento de psicólogas, assistentes sociais, para ver se é isso mesmo, e se ela está decidida, porque não vai poder reverter. Mas tirar o pedido de autorização é assim. E isso acontecer só em 2022 é um problema, né? É um problema.
É um problema. Quando a gente falava isso em reuniões É e nas absurdo. conferências, isso dava uma discussão. Mas, como assim? As pessoas nem imaginavam. Mas como assim? Pedir autorização, né? É o corpo da mulher, né? Ela decide, né? Ordina, isso é uma mudança super positiva, né? Eu acho. E você já trabalha há quanto tempo com Na questão a da questão mulher? 18 anos, desde 2004. Você nem era nascido. Lógico que era. Obrigado pelo elogio. Já era assim. E desses Obrigado. 18 anos, Gina, você vê alguma mudança Sim. nessa história toda? Sim, sim. Muitas. Primeiro que há 18 anos atrás não tinha a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem 16 anos. Esse né? mês, né? Esse mês completou 16 anos. E eu acho que evoluímos, sabe, Kaique? Eu acho que tá perfeito? Não. A gente tem tudo o que a gente quer e a gente acha que precisa e merece? Não, mas evoluímos, né? Estamos então, caminhando. assim, aí estamos caminhando. Eu estou há 10 anos na Coordenadoria da Mulher e, assim, quando a gente começou, a gente partiu do zero e nós fizemos muita coisa, né? Essa é a terceira edição de cartilha, o programa e vários programas, muita coisa. A gente fez muita coisa. Eu fico feliz. E se você me perguntar, fez tudo que você queria? Não, queria fazer muito mais, né? A gente sempre quer, né? Mas a gente continua. Eu acho que evoluímos, sim. E há muito o que fazer ainda. Ah, sim, eu acho. Eu acho que o tempo vai passando e a gente vai tendo outras questões, né? Vão aparecendo questões, né? As pessoas falam assim, você acha que aumentou a violência ou aumentaram as denúncias? Eu acho que a violência, ela sempre existiu, mas ela era escondida, né? Dizer que pode até ter aumentado, mas eu acho que agora a gente filma a denúncia, né? Filma o crime, né? A gente grava, né? Então agora sim, acabou de acontecer, está nas redes sociais. Você tem a notícia de um crime e tem o vídeo mostrando o crime, né? Então isso também evidencia. Então eu digo que, infelizmente, né, todos os dias, vocês podem perceber, todo dia tem nas redes sociais, na mídia, um caso de violência, né? A gente ainda se surpreende. A semana passada, não, essa semana agora que passou, nós tivemos um crime horrível aqui em São Vicente, a área continental, assim, que a gente ainda fica, né? O ex, né, inconformado, não sei se vocês viram nas redes sociais, a mesma situação, né, já tinha terminado a relação e ele não aceitava, e ele violentou, né, estuprou essa mulher, mas não com o corpo dele, né, mas sim com um objeto, né, e machucou muito, perfurou o intestino, ela morreu de infecção generalizada, né, ela foi hospitalizada no dia 13 e faleceu no dia 15, né. Então a gente pensa que isso está muito distante, mas não está, está muito próximo da gente. E situações extremamente cruéis mesmo, né? Uma moça, faixa dos 30 e poucos anos, Jovem. muito jovem, né? Mas os casos de morte de mulheres é entre 18 e 44 anos. São mulheres período fértil, né? Que estão aí no auge da vida delas e que muitas vezes perdem a vida. Uma outra notícia também que eu estava lendo, só para ilustrar, o INSS vem fazendo isso, vem tentando fazer isso há muito tempo, cobrar do agressor, porque assim, a gente acha que a violência é uma coisa distante, que a gente não tem nada a ver com isso. Então, as pessoas nunca pararam para pensar o quanto custa a violência contra a mulher, quanto dos nossos impostos vão para a violência, quer na saúde, quer na assistência, quer na delegacia, no presídio, enfim. E o INSS, o que acontece, né? Nós temos muitas pensão por morte de mulheres, porque deixa os filhos, pensão por invalidez, né? Mulheres como a Maria da Penha, né? Ficaram aí paraplégica, ou questão de perda de audição, várias sequelas, né? E nós que pagamos isso. Isso são os nossos impostos que bancam isso, né? E o INSS está com um processo
parece que eles estão conseguindo. Eles vão começar a cobrar, porque vamos ver se assim, que é mais um jeito também, né? É mais uma forma, mais uma ferramenta de cobrar do agressor, né? Às vezes as pessoas falam, eu acho que tinha que aumentar, as penas são muito brandas, tem que aumentar as penas, né? Não sei, né? Eu acho que tem várias questões, mas essa é uma delas. Se o INSS implantar isso, vai ser uma coisa interessante, né? Quer dizer, ele vai literalmente pagar por isso, né? Porque, exatamente, porque é um custo nosso, né? É um custo nosso. Tudo isso podia estar indo aí para a educação, por exemplo, né? Então, são muitas questões. Eu queria muito agradecer a Juliana, o Beni, toda a equipe, né, de trazer essa questão. Isso é tão importante. A mídia tem um papel importantíssimo no combate à violência contra a mulher. Muito importante, né? Parabenizo vocês aí por trazer essa questão para a gente falar. Imagina, a gente que agradece a presença de vocês. É o nosso dever falar disso, porque é algo que existe, que é difícil fazer um programa como esse, porque incomoda. Lógico. Dá um aperto no estômago, na garganta. Ler dados aqui, tem outros dados, né, que é algo que também, só para deixar o alerta, a maior parte dos casos de estupro são de pessoas próximas. Então, é o pai, é o padrasto, é o avô, é o tio. Não é a mulher por estar andando com uma roupa XYZ na rua, não. E o maior índice também é na faixa etária dos 13 anos de idade. Então, tem muita coisa que a gente precisa mudar. E eu acredito muito, a gente acredita, né, Kaique, que é a partir do diálogo, da informação, como você falou, que a gente vai aprendendo junto e as pessoas também, e a gente multiplica. E esse pensamento que você falou agora é interessante, né? Porque não é uma forma fria de olhar, mas concreta. Porque se eu tenho menos violência na sociedade, eu consigo direcionar esse recurso para prevenção, para educação, para saúde preventiva. Exatamente. Então, é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós. De diferentes formas, né? De todos nós, né? Da gente estar atento, de orientar, de falar, você quer falar comigo sobre isso? Porque assim, com certeza, todos nós conhecemos alguém que sofre violência e alguém que pratica. A gente nem imagina, nem desconfia, mas a gente conhece, né? Tá muito próximo da gente, né? Tá muito próximo. Exatamente. E é muito difícil chegar no caminhar do finalzinho do programa, né, Kaique? Mas chegou a hora do nosso bate-bola. Bora fazer o bate-bola com elas? Bate-bola. Eu também queria aproveitar também convidar os homens para essa discussão, né? Porque é muito importante. Total. A gente precisa dos homens para essa porque discussão. eu tô aqui no meu papel, né? Não é meu lugar de fala, mas contribuindo, aprendendo. Para a gente poder, como você falou, falar sobre isso e levar adiante. Falar sobre isso. E essas mulheres estão na TPM, né, Ju? Aqui a TPM é diferente. A Dina olhou assim. Aqui a TPM é diferente. É o time de poderosas mulheres. Nossa, que lindo! Então, realmente, vocês estão na TPM aqui. Vocês são poderosas mulheres que montam esse time, né? Ainda mais o trabalho muito bem feito que vocês fazem. Vamos de bate-bola, Dina? Pode ser. Vamos lá. Dina, qual o seu lugar favorito aqui em Santos? Aqui em Santos, acho que é caminhar na praia. Na praia, pessoal. Na praia, né, pessoal? Porque é uma liberdade, uma sensação de um espaço, né? É muito bom, né? Quem você gostaria que a gente trouxesse aqui para o nosso programa? Nossa, que difícil. Não me preparei para isso. Quem? Não sei. A secretária da Mulher já veio? Ela veio como vice-prefeita, de repente a gente pode convidá-la novamente como secretária. Porque assim, eu sempre vou te indicar alguém que vai falar de mulher. É importante, com certeza. Acho que de mulher. Talvez futuramente a delegada. A gente acabou de... estamos com uma delegada nova, que tem 15 dias que mudou. Delegada dá um tempinho, mas acho que é interessante, porque é um outro olhar, né? Acho que a delegada é bem interessante vocês trazerem, eu acho. Porque a nossa delegacia é 24 horas, né? Legal. É isso aí, senhoras e senhores. Dina Oliveira, inspetora Barbosa. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade.
Imagina, a gente que agradece, como eu falei. Bora falar desses assuntos que são importantes e a gente tenta fazer isso aqui de forma leve, acessível, sem julgamento, para as pessoas realmente compreenderem, né? Eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado, a gente tá aqui para aprender junto, como o Kaique sempre fala, né? E eu agradeço demais a presença das nossas convidadas que estiveram aqui, né? Como a gente já falou, parabenizamos o trabalho de vocês, da inspetora também, Solange, que tá aqui nos bastidores. Muito obrigada. E como eu sempre falo, quando a gente vê pessoas que estão ali na lida, no dia a dia, na luta, acreditando, né, Kaique? A gente acredita mais ainda no nosso trabalho também. A gente vai dando esperança um pro outro. Sim. Então, estamos juntas Vocês nessa. estão fazendo o papel de vocês. Isso é que é importante, que é trazer essa questão. Obrigada, estamos juntas nessa, né? Obrigada. Agradeço o Kaique, que tá sempre aqui do meu lado. Muito obrigada por tudo. Aos meninos aqui, que estão nos nossos bastidores, Beni, Luan, Kaique, ó. Caio, que estão sempre aqui trazendo toda a qualidade para a transmissão do nosso programa, para a gravação do nosso programa. Aos nossos apoiadores, além aqui do Juicy Hub, como eu falei, é o maior hub de inovação da Baixada Santista, faz vários projetos voltados para a mulher empreendedora. Recentemente fez um projeto que permitiu que várias mulheres latino-americanas, pretas, pudessem usar esse espaço aqui de forma gratuita como coworking, o que é muito importante para impulsionar aí esse empreendedorismo feminino e várias outras coisas que o Juicy faz também, que eu ficaria aqui a noite inteira falando. Fora isso, também temos a Vero Design, nossa apoiadora, e também o Mercado Varandas, que tem o Dari, que é um projeto social que tem bastante impacto também e contribui com a atuação de várias entidades sociais aqui de Santos. E é claro, agradeço a você que esteve aqui com a gente essa noite toda. A gente vai olhar os comentários, ver a opinião de todo mundo também, aceitar sugestões de temas e de convidados, né? A participação de todo mundo é fundamental. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.